A partir deste programa, nós faremos uma série de 4 blocos do seu quadro Carajás, o sonho de um povo, com o deputado federal Jovânio Queiroz, líder do Partido Democrático Trabalhista e autor do projeto que autoriza a realização da consulta popular que objetiva a criação do estado de Carajás. Antigo sonho que reúne agora como nunca as condições políticas para a efetiva criação do mais novo estado da Federação Brasileira. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos que nos veem nesse momento. Vamos discutir um tema extremamente importante, interessante para a região e que eu tenho certeza, com a participação do povo e com a participação da imprensa, e vocês estão de parabéns por iniciar esse debate, essa discussão, para que nós possamos dar mais ciência, não é, e consciência a todos da importância que é a transformação disso. Então, boa tarde, muito prazer estar aqui com você, viu, Marcos? Obrigado, deputado. Qual a avaliação que o senhor faz sobre o recentemente realizado simpósio sobre a criação do estado de Carajás? Eu posso lhe dizer que me senti muita vontade naquele simpósio. Tivemos aí, lamentamos a ausência dos 2 senadores, o Leomar Quintanilha, que é o nosso autor do projeto no Senado de decreto legislativo também, que tramita, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, que a gente chama de CCJ, como do senador Mozarildo Cavalcante, que por problemas maiores, realmente, problemas que impediram realmente a estada deles aqui. Mas foi muito movimentado, uma presença muito intensa de políticos, vereadores, pessoal da sociedade, a sociedade organizada ali participou, também esteve presente, a imprensa toda participou, e eu acho que aquilo ali fortaleceu a nossa luta. Eu espero que agora a gente tenha reproduzido ou repercutido isto. Nós estamos levando a Brasília, estão indo a Brasília mais ou menos 80 vereadores no próximo dia 2. Aqui da região? Aqui da região. E a partir de amanhã nós já estaremos lá visitando os senadores. Não é? Isso é importante também, porque na verdade a presença dos vereadores, visitando os senadores e pedindo o voto deles para que possamos aprovar o projeto de decreto que tramita no Senado, nós votando este ano, este semestre, no semestre que vem nós já estaremos votando na Câmara dos Deputados. E aí a autorização plebiscitária se dá, para que nós possamos fazê-la já o ano que vem. Mas eu quero dizer que é importante o engajamento de toda a sociedade. Claro. E através de vocês, Marcos, da imprensa, e a gente tem que cumprimentá-los por isso, por essa iniciativa. Os jornais também têm noticiado bastante sobre essa matéria. Eu acredito que a gente possa criar o estado de Carajás para termos eleições já nas próximas eleições, elegemos governador nosso, senadores também da região, deputados federais. E aí sim, fortalecendo politicamente a região, podemos atrair investimentos e condições para que a gente possa colocar essa região, a região melhor para se viver no Brasil. Tomara que isso seja realmente que vire logo uma realidade, hein, deputado? Jovânio, a adesão da Igreja Católica, referendada pelo bispo Dom José Foraloso, seria uma efetiva ação de que, com o Carajás, será possível, de uma vez por todas, resolver os conflitos pela posse da terra na região campeã de mortes no campo e de ocorrências do chamado trabalho escravo? Olha, Marcos, uma das motivações para se criar o estado de Carajás, e talvez a mais importante, né, motivação, é exatamente a gente poder contar com a presença do Estado como um todo na região. Porque aqui falta política habitacional, não tem política habitacional do Estado na região. Você não tem política de saneamento na região. Para te dar uma ideia, Marabá tem 60 mil residências e apenas 17 mil residências têm água tratada. Ou seja, é uma vergonha, a ausência de Estado, que não é deste governo, são de governos anteriores, e que vem se acumulando. Não é? Você não tem um palmo de esgoto em Marabá, a principal cidade que nós temos em todo o sul do Pará. Não é? É a grande metrópole dessa região sul e sudeste do Estado. Então nós precisamos ter a presença do Estado para regular todas as políticas públicas. Então vai lá, da habitação, do saneamento, não é? Você vai para a política de segurança, que não tem, a saúde precária ainda, embora agora tenhamos aqui um hospital regional em Marabá de bom porte, com bom atendimento, mas já chegou, não é, superlotado de demanda. Claro. Não é? Nós precisamos já duplicar esse hospital em caráter emergencial e equipá-lo ainda melhor para melhores atendimentos. Você vai na área de educação da mesma forma, não é? Você ainda tem demandas por escolas, você tem escolas precárias, você não tem as escolas ainda bem adequadas para atendimento à população. E na questão fundiária, de igual forma, você não tem política fundiária.
no estado do Pará. O estado do Pará não atua nisto, né? O INCRA vem capenga, há muitos anos capenga, ou seja, não atende a nossa demanda, não regulariza terras que precisam ser regularizadas. Nunca atendeu, né, deputado? Nunca atendeu. É verdade. Então, você tendo uma nova unidade territorial e tendo um governo sério, responsável, que faça um planejamento estratégico, responsável, visando o nosso desenvolvimento, logicamente que nós vamos superar todas essas demandas. E aí você não vai ver invasão de terra, porque não se justifica, não é verdade? Você não vai ver trabalho escravo, porque você tem que ter... O trabalho escravo é muito teórico também, sabe, Marcos? Qualquer coisinha é trabalho escravo. Ela não tem carteira assinada, é trabalho escravo. Não é bem assim. Eu acho que o produtor rural, o proprietário rural, ou o dono de carvoaria, que explora o homem, não paga o seu salário, não dá a ele condições dignas para morar, para habitar, esse homem merece ser punido, logicamente, não é? Claro. Mas temos que acabar com essa história de trabalho escravo, porque ela não existe na dimensão que se coloca. Se tenta fabricar isso, né, deputado? E se tem algum caso, são casos isolados. Não é trabalho escravo, é análogo ao de escravo, como eles classificam, mas isso vai muito da interpretação do próprio fiscal, do trabalho que ali chega. Não é? E isso repercute muito mal para o Pará, muito mal para o Brasil lá fora, como se nós fôssemos escravagistas. Temos que acabar com isso. A imagem da Amazônia e a imagem do Pará está muito mal. E mal às custas, às vezes, de uma imprensa que distorce a realidade, não conhece, não é? Ou dos próprios elementos que aqui vêm atuar. Então eu acho que a política fundiária seria alinhada na medida em que você tivesse aqui um governo responsável pensando no desenvolvimento efetivo da região. Outra coisa, onde é que está a política industrial? Marabá é um centro extraordinário para se desenvolver aqui, um dos maiores parques industriais do Brasil, se não o maior. Se nós temos a maior jazida mineral do mundo, por que não temos aqui o maior parque industrial do mundo, não é, Marcos? Seria o óbvio, né? Seria o óbvio. Mas o Estado que teria que ser elemento indutor do processo industrial, ele é dificultador. Não é? Ele inibe essa vontade de vir para a região porque não dá as garantias institucionais necessárias, não é verdade? Não tem uma política clara sobre a questão. Então nós precisamos criar o Estado do Carajás para termos o conforto da independência e com a independência a responsabilidade de gerir os nossos destinos. Deputado, o senhor participou de um encontro com as maiores lideranças políticas, empresariais, clérigas e sociais para definir o papel de cada um desses atores nas ações do Comitê Procriação do Estado de Carajás. O senhor poderia explicar ao nosso telespectador o que ficou definido nesse encontro? Olha, neste encontro, a AMAT, a Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, esteve presente, não é? Na pessoa do prefeito de Parauapebas, o Darcy, e ele disponibilizou toda a estrutura da AMAT em Marabá, em Belém, em Brasília, para que pudesse este Comitê Procriação do Estado de Carajás se instalar. E dali poder, contratando um executivo, não é? Discutir as ações que vamos fazer, a estratégia de como fazer, o tempo a se fazer, e de forma que ficamos assim. Nós vamos ter a AMAT, Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, a UVESPA, a União dos Vereadores do Sul e Sudeste do Pará, não é? Teremos aí a figura do presidente da Associação Comercial e Industrial de Marabá, que é o Gilberto, não é? Teremos a participação ainda do Luciano Guedes, que é o vice-presidente da Federação e companheiro que tem trabalhado essa questão também em todo o sul do Pará, participando de um grupo que vai discutir o Miguelito, vereador de Marabá. O Miguelito tem dado uma participação formidável em todo esse processo, não é? Então o Miguelito também participaria desse grupo. E este grupo, então, vai discutir e formatar, não é, as comissões municipais. Mas participa deste comitê, esses seriam os executivos, vamos assim dizer. Participa deste comitê todos os vereadores, todos os prefeitos, as entidades organizadas, seja a maçonaria, que tem uma força extraordinária, importante, tem o Rotary, tem a OAB, não é? E nós queremos envolver mais gente, nós queremos que os juízes, os promotores, todos se engajem nesse processo para discutirmos um novo Estado e um Estado que possa ser exemplo para o Brasil, não é? Claro. Tem um engajamento de toda a sociedade. Exemplo do Tocantins, né, deputado? Exemplo do Tocantins. Crescimento formidável, Marcos, e isso nos estimula. Palmas é uma cidade linda, né? Bonita, em 18 anos se transformou ali numa belíssima capital. Mas quando você vai ver, por exemplo, o Mato Grosso do Sul também, nós temos números para mostrar, é um desenvolvimento extraordinário e que nos motiva, não é? A manter essa luta viva
não é? E é buscar convencer cada vez mais a sociedade. Inclusive os nossos companheiros de Belém do Pará, do estado que seria o estado-mãe, não é? Porque é muito melhor até para eles, Marcos. Porque, na verdade, lá em Belém do Pará, se nós sairmos um pouquinho para a periferia, nós vamos observar que eles não dão conta de cuidar da cozinha. Como é que vão cuidar do quintal que somos nós? Não é? E ali eu pude presenciar, por exemplo, esgoto a céu aberto. Belém, o entorno de Belém é um grande favelão. Mas as pessoas vivem mal. Falta uma política habitacional. Falta uma política de saneamento para você ver o esgoto canalizado e as pessoas podendo morar em terra firme, em terra segura, não é? Em ambiente agradável, sadio. Você encontra ainda escolas, Marcos, eu fiquei preocupado com isso. Dentro de Belém, escolas de telha brasilite, de pé direito baixo. E não são poucas, né? Não são poucas. Um calor incrível, onde a criança não aprende, porque não tem condições ambientais, clima natural para aprender, e o professor também não tem capacidade muito de transferir, de ensinar, porque o ambiente não lhe permite. Eu até costumo dizer o seguinte, Marcos, nós precisamos ter nas nossas escolas, aqui na região da Amazônica, nessa região quente, ar-condicionado, que não é nenhum luxo, é uma necessidade mínima para que você dê o conforto mínimo para que o aluno possa realmente corresponder ou responder às mensagens ou ensinamento ali colocado. Ok. Deputado, você sabe, o nosso tempo é limitado em cada bloco, mas nós vamos prosseguir na próxima quarta-feira no desenvolvimento desse tópico, tá? E eu gostaria de lançar no ar uma pergunta, e o senhor não deve responder agora, tá? Para ficar de surpresa para o nosso telespectador. Quem é que vai bancar, ou quem tem bancado, deputado federal Giovâney Queiroz, os custos de toda essa movimentação que visa a criação do estado de Carajás? No próximo bloco você verá essa e outras respostas do deputado sobre este interessante assunto, do maior projeto político paraense de todos os tempos. Até quarta.